Fala aí, amigo concurseiro, voltamos aqui, vamos continuar aqui fazendo questões, né? Vamos lá, primeira questão aqui, ó, tratando ainda da inviolabilidade do domicílio, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Em tema de direitos e garantias fundamentais, lembre-se sempre, né, direitos são os bens declarados no texto da nossa Constituição Federal, né? E garantias são instrumentos de proteção, perfeito? A nossa Constituição ali, ela enumera direitos fundamentais e garantias fundamentais, tá? A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Essa é a regra, né? Salvo em caso de flagrante delito, então ele colocou uma hipótese aqui. A gente tem que tomar cuidado que existem as hipóteses de inviolabilidade, né, de domicílio, que a regra geral é a proibição de violar domicílio alheio por ferir o princípio da intimidade, né, vida privada daquele indivíduo, mas a gente tem as hipóteses extraordinárias, perfeito? Extraordinárias. Nessas hipóteses, né, extraordinárias, nessas hipóteses a gente tem que observar na hora da questão o quê? Que é sem ordem judicial, então não tem a previsão de ordem judicial e pode ser em qualquer horário, dia ou noite, perfeito? Então vamos lá, primeira hipótese, flagrante delito, né? Então no caso de flagrante delito, uma pessoa pode ingressar na casa, no caso as autoridades policiais, né, podem ingressar na casa para efetuar a prisão em flagrante. Toma cuidado que o Superior Tribunal de Justiça, né, ele falou que num caso de, por exemplo, as autoridades públicas presumirem que ali há venda de droga, né, refino ou qualquer coisa assim pelo cheiro, pela movimentação na casa, pode entrar na casa e efetuar o flagrante delito, tá? Segunda possibilidade é o desastre, perfeito? Fenômeno natural, né? Alguma situação onde gera um risco de vida, né? Ali dos moradores, pode ser ingressar, uma outra pessoa pode ingressar na casa, né? Desastre e para prestar socorro, né? Exatamente, porque a nossa Constituição, na verdade o Código Penal fala que omissão de socorro é crime. Então, nada mais justo que poder violar o domicílio alheio para resgatar aquela pessoa, né? Uma pessoa está com um AVC, uma mulher entra em trabalho de parto, né? Um idoso, um deficiente, né? Tem algum problema de saúde, alguma coisa assim. Então, nada mais legal, né, do que a própria pessoa ter uma autorização constitucional para, né, resgatar outra pessoa. Os bombeiros, por exemplo, né? Então, vamos lá. Salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou por determinação judicial, tudo apenas durante o dia. Opa, o que você viu nas hipóteses extraordinárias? Sem ordem judicial e pode ser durante o dia ou à noite. Somente a situação de ordem judicial, somente durante o dia. Então esse daqui está o quê? Errado, tudo não. Desastre, ou para prestar socorro, ou determinação judicial, tudo em qualquer horário. Tudo? Não. Determinação judicial somente durante o dia, né? Desastre ou para prestar socorro em qualquer horário, ou por determinação judicial durante o dia. Show de bola esse daqui, né? Por determinação judicial em qualquer horário ou em desastre durante o dia, errado aqui, né? Desastre para prestar socorro por determinação judicial, administrativa ou legislativa, não. Somente determinação judicial. Isso daqui está ligado ao princípio da reserva de jurisdição, tá? Somente a autoridade pública, o juiz, o estado juiz, pode autorizar uma pessoa a ingressar em domicílio alheio. Beleza? Então, resposta aqui é a letra C de casa. Maravilha, galera? Tranquilo, então? Próxima questão aqui, ó. Questão de 2018. Jean, nacional francês, residente no território brasileiro, procurou um advogado e solicitou que fosse esclarecido que direitos a ordem jurídica brasileira lhe assegurava, mais especificamente, se possuía direitos fundamentais e direitos políticos. À luz da sistemática constitucional,
o advogado deve afirmar que, Jean, 2 pontos. A gente tem que tomar cuidado, né? Por quê? Direitos fundamentais são aqueles relacionados à vida da pessoa em sociedade, perfeito? São aqueles direitos mínimos ligados à vida ou direito de viver de forma digna, né? E aí entra o conceito, né, ou princípio da dignidade da pessoa humana, perfeito? Toma cuidado, primeiro ponto. Claro, Jean, uma pessoa, né, nada mais justo do que ter direitos fundamentais. Só que os direitos políticos, que, claro, de certa forma, é um direito ligado à pessoa, nada mais justo. Só que os direitos políticos são aquele conjunto de atribuições que faz aquela pessoa exatamente ligado aos objetivos do Estado, a exercer as atividades políticas do Estado. Então, direitos políticos aqui, nesse caso, para estrangeiro, fica proibido. Então, Jean, nesse caso, quando ele procurou um advogado, né, esclarecido sobre os direitos de ordem jurídica brasileira e ligado aos direitos fundamentais e direitos políticos, vamos ver. O advogado deve afirmar que Jean possui direitos políticos. Ó, Jean é nacional francês, residente no território brasileiro. Jean, você vai botar o quê? Que ele é um estrangeiro, perfeito? Então você já marca isso, Jean estrangeiro, pronto. Possui direitos políticos e fundamentais, idênticos aos dos brasileiros naturalizados, né? Opa, não, Jean não possui direitos políticos, Jean possui direitos fundamentais, né? B, não possui direitos políticos e fundamentais de qualquer natureza. Errado, né? Jean, sim, tem o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade, perfeito? Possui direitos fundamentais em extensão inferior aos dos brasileiros, mas não direitos políticos, né? Opa, direitos em extensão inferior, não podemos criar preferências ou distinções entre brasileiros, né? Na verdade, nem apenas o princípio da igualdade, não podemos fazer essas discriminações, mas vamos deixar aqui. Possui direitos fundamentais de extensão inferior aos brasileiros, mas não direitos políticos. Essa questão, de certa forma, está ali. Possui direitos fundamentais idênticos aos dos brasileiros, mas direitos políticos inferiores. Aí você, professor, direitos políticos inferiores Jean possui? Infelizmente, ele não possui direitos políticos nenhum, nem inferiores, nem superiores, né? Então a gente já tem que tomar cuidado nesse ponto na hora da prova, porque Jean é um estrangeiro residente no país. E a Constituição, em seu artigo 5º, fala, né, que são assegurados os direitos fundamentais, sem distinção de qualquer natureza, para os brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, né? Então você tem que tomar cuidado com esse ponto na hora da prova, perfeito? E essa questão aqui, aí você vê, então em extensão inferior, ficou aqui esse máculo aqui, né? Mas aí bem, possui direitos fundamentais idênticos aos brasileiros, mas direitos políticos inferiores. Errado, ele não possui direitos políticos nenhum. Possui direitos políticos e fundamentais de extensão inferior. Ele não possui direitos políticos. Aí o que você vê? A letra C, ela é a mais correta, né? Possui direitos fundamentais em extensão inferior. Por que isso? Porque, na verdade, se você reparar, Jean não pode exercer todos os direitos, né? Que são aplicados para todos. Por quê? Por exemplo, uma ação popular, uma ação mandamental, né? Que é ligado aos direitos políticos, Jean, infelizmente, não vai poder ingressar, perfeito? Então, nesse caso, realmente, ele não possui todos os direitos e as garantias e ações mandamentais previstos na Constituição Federal, perfeito? Então, a questão aqui utilizou, né, em extensão inferior o termo, embora
a gente sabe que o princípio da igualdade prevalece, tratar brasileiros e estrangeiros de forma igual, tá? Beleza? A resposta é letra C. Próxima questão aqui, ó. Pedro, de 22 anos, ajuizou ação de investigação de paternidade em face de Paulo, que já contava com 65 anos de idade. Então vamos lá, Pedro ajuizou, né, é o filho aqui, ajuizou contra Paulo, que é o suposto pai, que já está com 65 anos de idade. Em provas, requereu a realização de prova pericial, que exigiu o fornecimento de sangue pelos envolvidos no processo. Como Paulo negou-se a fornecer alguns poucos mililitros do seu sangue para a realização do exame, o juiz da causa determinou a sua condução coercitiva pela força policial a um laboratório local, né, em que a extração do sangue seria feita de forma compulsória. De acordo com a sistemática constitucional, o juiz agiu de maneira o quê? Olha só, isso daqui até que já é tranquilo. Por quê? Porque, primeira coisa, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, não tem nenhuma obrigação legal, né, de o cara ter que fazer o exame. Então, ele está ali reservado ao seu princípio da legalidade. Segunda coisa é que ele não pode produzir provas contra si, né? A gente tem um pacto que fala exatamente sobre isso. Segundo ponto. Terceiro, que nesse caso o juiz, ele não tem força para autorizar essa medida coercitiva de retirar, né, sangue de uma pessoa. Então, nesse caso, o juiz agiu de maneira o que é incorreta, perfeito? Então, ó, se você não vê na hora da prova correta, pois o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional não permite que alguém se negue a contribuir com a justiça. Errado. B. Incorreta, pois os direitos dos idosos sempre têm a preeminência quanto ao conflito com os direitos de indivíduos maiores e capazes. Errado. Correta, pois o direito de Pedro ao conhecimento da identidade de seu pai encontra-se ao abrigo do princípio da dignidade da pessoa humana. É bonito, mas não é. Incorreta, pois a extração compulsória do sangue de Paulo viola seu direito à intimidade. Perfeito, né? Resposta é letra D de dado. Beleza, galera? Maravilha, então. Vamos para a próxima questão aqui, ó. Questão do TJ, Bahia. Em matéria de direitos e garantias fundamentais relacionados à religiosidade, a Constituição da República de 88 prevê que, vamos lá, relacionados à religiosidade, né? A gente sabe que o nosso Estado é um Estado laico, leigo, não confessional, né? Significa dizer que o Estado laico é aquele que o Estado está de um lado e as igrejas, né, estão de um lado, o Estado está de um lado e as igrejas, né, estão do outro e o Estado não tem nenhum relacionamento direto ali com elas, perfeito? Nem mesmo com aquelas pessoas que não têm religião nenhuma, tá? Então, letra A, ninguém será privado de seus direitos por motivo de crença religiosa. Realmente, né, a regra geral é não privar ninguém por motivo da sua crença, que não pode ser invocada para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. Olha só, errado. Primeira coisa, no artigo 5º, inciso 8, fala que ninguém será privado de seus direitos, salvo se eximir, né, de obrigação legal imposta, a todos imposta. Então, tem uma previsão legal que impõe a todos essa ação de fazer. Exemplo clássico, serviço militar obrigatório. Serviço militar obrigatório, então, é uma obrigação legal imposta? Você pode invocar sua religiosidade, sua convicção filosófica, política, para não cumprir essa obrigação legal? Pode, né? Então você é paz e amor, você é da religião tal, que não pode pegar em armas, tudo. Então, nesse caso, ao invés de você cumprir a obrigação legal, vão te dar uma prestação alternativa. Prestação alternativa, perfeito? Significa dizer o quê? Que você não vai cumprir a sua obrigação legal, você vai cumprir a prestação alternativa. Essa prestação alternativa, prevista na Lei 8239, então você vai ter um tempo para fazer, né, para cumprir essa prestação alternativa. Se você não cumprir essa prestação alternativa, assim que você poderá ser privado dos seus direitos, beleza? Então essa questão aqui de cara está errado.
B. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Essa questão está certinha, né? É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e vedada a proteção aos locais de cultos e sua liturgia. Errado também, né? E também é assegurado a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Perfeito. D. É vedado em qualquer hipótese, aí quando vem qualquer hipótese, tu já marca aqui, né? Ou ao poder público estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los ou embaraçar-lhes o funcionamento, né? Em qualquer hipótese. Na verdade, a nossa Constituição fala que o Estado ele pode se relacionar à igreja em uma hipótese, quando houver um interesse público, né? Importantíssimo isso. Quando houver um interesse público prevalecer ao interesse religioso, ao interesse do Estado, o Estado pode participar, tá? O ensino religioso é de matrícula obrigatória? Não. A nossa Constituição Federal, lá no tópico da educação, fala que as matrículas no ensino religioso é de natureza facultativa, tá? E constitui disciplina dos horários extraordinários das escolas públicas de ensino fundamental. Perfeito? Então, tranquilo aqui, resposta é letra B de bola, é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Beleza, galera? Maravilha, então. Vamos para a próxima questão, ó. Assinale a opção que descreve incorretamente um direito fundamental estabelecido no artigo 5º da Constituição Federal, né? Vamos lá. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer, né? Na verdade, isso daqui, ó, é livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Primeiro ponto aqui que você tem que tomar cuidado na hora da prova. O cuidado aqui, que está previsto no artigo 5º, acho que é inciso 13 da nossa Constituição, que fala do princípio, né, ligado ao livre exercício profissional. Livre exercício profissional. O que eu estou dizendo com isso, né? Que, em regra geral, o Estado brasileiro prioriza, né, a livre iniciativa, a atividade de qualquer um ser livre, salvo se vier o quê? Uma lei estabelecendo, restringindo, né, fazendo restrição a essa atividade. Então, para você agora fazer essa atividade, você tem que ser bacharel, né? Você tem que estar registrado num conselho, você tem que fazer prova, perfeito? Beleza? Claro, essa daqui está exatamente de forma correta no artigo 5º, tá? B. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar, né? A liberdade de associação. É um grupo de pessoas que se reúnem para um determinado objetivo não econômico com fins como se fosse assim uma finalidade, um vínculo definitivo, né? Porque a regra, o direito de reunião é de forma transitória, o pessoal se reúne e pronto. A associação ela tem um vínculo definitivo. Lembre-se, a principal característica de associação para as cooperativas é que as cooperativas buscam uma atividade econômica, já as associações buscam outras finalidades. Proteger o meio ambiente, proteger os animais, né? As pessoas carentes, o grupo daquele local, perfeito? C. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, né? É livre a manifestação do pensamento. Note-se que a nossa Constituição assegurou a liberdade de os indivíduos participar, falar nos meios de comunicação, né? Informar, divulgar e exercer essa cidadania tão importante, perfeito? Ela veio exatamente proibir a censura, perfeito? Mas nunca com o anonimato, sem identificação do autor, perfeito? Isso que é proibido, a nossa Constituição veda, tem que ter assinatura, quem assina aquela matéria, quem faz aquela informação, perfeito? É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, mas sujeita a censura e licença errada, né?
É vedado a censura ou licença. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso daqui é o nosso agradável princípio da legalidade. Então, bota aí, ó, princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei, né? A legalidade voltada para o particular, já que você estuda que temos a legalidade voltada para a administração pública lá previsto no artigo 37. Aquela legalidade é uma legalidade restrita, somente fazer o que está previsto em lei. Beleza? Maravilha? Eu até lembro assim, um tempinho atrás, eu fui numa lanchonete, né? Aí tava lá, esse estabelecimento não aceita cheque, nos termos do artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Eu fiquei, caraca, por quê? Claro, pô, se não tem nenhuma lei obrigando eu a aceitar cheque, eu aceito se eu quiser. Perfeito? Toma cuidado com isso na hora da prova, tá? Galera, fechamos aqui, resposta é letra D de dado. No próximo bloco a gente continua aí com mais questões, beleza? Um forte abraço aí e bons estudos.